Ótimo. Tem alguém que está com a mão levantada. Uma pessoa com a mão levantada. É a Nilda, é a Nilda. A Nilda Eu ainda. acho que Tá. ela já... Vamos abaixar. Depois só abaixar a mãozinha, isso. Ai, vou abaixar, desculpa. Pronto, já baixei. É bom para a gente treinando, né? Porque durante o curso a gente... Isso. Então, gente, não se preocupe. Se alguém chegar, não se preocupe, eu vou colocar daqui a pouquinho a lista de presença e o importante é curtir o curso e depois vocês preenchem ao longo do encontro. Bom, curso, o nome do nosso curso é um curso especialmente assim elaborado para o pessoal da Academia Estudantil de Letras. Ele é o curso Criação Literária. Escrever é ler. Acontecerá às quartas e sextas-feiras, nos dias 4, 6, 11, 13 e 18 de novembro. E o início é às 18h30. Obrigada por todos vocês que já estão aqui com a gente. Obrigada. É um prazer recebê-los, todas e todos. E é uma honra termos aqui com a gente o escritor Marcelino Freire. Ele nasceu em 67, em Sertânia, sertão de Pernambuco. Dos 3 aos 8 anos, ele viveu em Paulo Afonso, na Bahia. Em 75, ainda aos 8 anos, retornam para Pernambuco e se instalam na cidade de Recife. Com 24 anos, vem para a cidade de São Paulo, onde reside há 29 anos. É autor de muitos livros. Marcelino, você tem mais de 150 livros, é isso mesmo? Eu andei procurando na internet. Não. Não? Não, 150 livros, eu já estava doido, né? Não, Olha, eu tenho, acho que no máximo uns 6 livros, 7 livros. olha, podemos citar alguns como Era o Dito, Angu de Sangue, Balé Ralé, Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, Contos Negreiros, que é vencedor do Prêmio Jabuti em 2006, Recife, Mar que Arrebenta, em 2008, Nossos Ossos, vencedor do Prêmio Machado de Assis, em 2013, que é o seu primeiro romance, e Bagageiro, em 2018, que são ensaios de ficção, que foi um finalista do Prêmio Jabuti em 2019. Alguns de seus contos foram adaptados para o teatro, participou de várias antologias no Brasil e exterior. Criou a Balada Literária, evento que agita São Paulo há 15 anos e traz escritores nacionais e internacionais. Ele coordena oficinas de criação literária desde 2003. Em suas oficinas de criação literária, já revelou Carol Rodrigues, Sheila Ismanioto e a jovem e premiadíssima Aline Bey, que ganhou Jabuti, Biblioteca Nacional e o Prêmio São Paulo de Literatura. Com vocês, o nosso querido Marcelino Freire. Olá, muito boa noite, muito obrigado, Sueli, Sami, todos e todas que aqui estão. Muito obrigado. Vamos aí atravessar esse tempo juntos e juntas. Eu costumo dizer que cada encontro nosso será um ano, então estamos aqui no nosso primeiro ano.
É a primeira vez, eu tenho feito vários cursos online, né? Aí fomos todos atravessadas por uma pandemia, mas é a primeira vez em que eu faço para uma plateia maravilhosa de professores e professoras, mestres e mestras. É assim, eu tenho feito um encontro com bibliotecários, né, comunitários, agentes de leitura, voluntários e voluntárias de leitura pelo Brasil. Tenho feito uma oficina, e aqui é essa oficina que me orgulha muito, me honra muito de estar aqui com vocês todos e todas, porque sempre alguém terá e tem um professor pelo caminho, uma professora pelo caminho que nos ajuda a atravessar as esquinas da vida, né? E aí é uma emoção muito grande estar aqui com vocês. E é a primeira vez também que nós estamos todos e todas atravessados e atravessadas por uma pandemia, e também desse sistema, né, online, que eu cada vez mais tenho me acostumado, mas estou falando aqui para uma câmera, né, e vamos aí, como o Samir falou, solucionando problemas de conexão, se cair o áudio, se ficar mudo, se a internet oscilar, a gente vai consertando as coisas por aí. Eu, nesse primeiro ano, eu geralmente, gente, quando eu vou coordenar uma oficina, encontrar com uma turma aí tão especial, uma turma tão atenta, tão interessada, eu sempre espalho aqui na minha mesa, aqui em casa, alguns livros. Às vezes uso alguns, não uso alguns, preciso às vezes de algum, dependendo de uma questão que aparece, aí tem aqui minha biblioteca aqui de lado, meus companheiros aqui, meus poetas e minhas poetas. Aí, às vezes, dependendo, eu lembro de um poeta, aí eu peço licença, me levanto, vou pegar. A vantagem dessas oficinas online, uma das vantagens é exatamente que quem está coordenando a oficina está na sua casa e pode ali, né? Porque, por exemplo, se fosse uma oficina presencial, e eu prefiro a presencial porque tem um calor humano, tem o tete a tete, o olho no olho, né? Está nos fazendo muita falta tudo isso, mas tem a vantagem de estar em casa, porque se eu fosse para um encontro presencial levar todos os livros comigo, ficaria impossível, né? Então, uma das vantagens é essa, que os livros estão aqui e a nossa conversa se torna aquecida, né? Por essa participação aí, essa participação no calor do momento, no calor da questão, né? No calor da conversa. Então, eu espalhei aqui na mesa, e como eu sei que vocês transmitem as leituras, como vocês também sei dessa produção autoral, né, de cada professor, de cada professora, esse estímulo à escrita de vocês, né, como a turma é muito grande, não vai dar, evidentemente, para a gente ouvir todo mundo lendo, né, porque são mais de 100 pessoas, né, quase 200 pessoas, não dá tempo de a gente ouvir, saber o texto de cada um. Mas eu vou provocar alguns exercícios, vou aqui de vez em quando, durante a minha fala, e aí eu vou sinalizar para o Samir, para a Sueli, eu sinalizo, olha, vamos abrir para perguntas aí um momentinho de 20 minutos de algumas perguntas, de algumas questões, para a gente aquecer a conversa. Aí volto a falar, dependendo das questões que apareçam, e retomamos as perguntas, e assim a gente vai fazendo. Vou provocando algumas leituras, alguns exercícios, vocês podem fazer em casa e podem até estimular os alunos e alunas a fazer alguns exercícios, algumas provocações que eu vou fazer com vocês. Essas provocações servem para todo leitor, para toda leitora, para todo mundo que se interessa por literatura, e também despertar a leitura e a paixão em cada aluno e em cada aluna. Porque o que a gente vai falar aqui é de paixão. O que a gente vai falar aqui, inclusive, quando o Samir me pediu o nome desse encontro, eu falei que literatura é leitura, né? Escrever é ler. Então, a gente vai passar por essas leituras. Eu vou falar um pouco de como surgiram alguns contos meus, como que eu fui percebendo a leitura dos poetas no decorrer da minha existência, e a gente vai vendo que poesia não é nada difícil, a gente vai vendo que poesia não é nem difícil de ler e nem difícil de escrever, porque poesia é um movimento vivo da nossa vida, e esse movimento todo mundo tem. Se a gente fosse aqui parar um dia só da nossa infância, para lembrar um dia só da nossa infância, o que sairia de vocabulário de lá é algo impressionante. E aí eu começo
a mostrar para vocês algumas coisas e pedir licença, né, mais uma vez, de estar na casa de vocês, professores e professoras, mestres e mestras, aqui nós juntos e juntas aí nesses próximos anos. Estamos no nosso primeiro ano, olha que coisa linda. Aí, olha só, eu peguei aqui na mão, eu tenho sempre aqui à minha disposição o poeta Manuel Bandeira. Foi o primeiro poeta que eu li na minha vida. O primeiro poeta. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Uma poesia do Manuel Bandeira atravessou a minha vida. Quero lembrar a vocês que eu sou nordestino. Eu sou do sertão de Pernambuco, de uma cidade chamada Sertânia. Fica no sertão de Pernambuco, a 350 quilômetros do Recife. E minha mãe teve 14 gestações. Dessas 14 gestações, 9 sobreviveram. Eu sou o caçula dessas 14 gestações. Eu sou o último. Eu nasci de 7 meses. Minha mãe achou, eu nasci em Sertânia, né? Minha mãe achou que eu não iria vingar, porque eu nasci de 7 meses, muito prematuro. Ela disse: esse menino não vai vingar. E eu vinguei, estou aqui dando esse depoimento para vocês. Mas foi difícil. Ela disse: ah, meu Deus, ela era muito pequenininha, ele não chora. E aí a minha mãe foi ali, eu acho que me cercando de todo cuidado, né? Eu muito frágil, muito fragilizado, e creio que isso, de eu ter me tornado poeta, ter encontrado um parceiro, um companheiro de leitura da vida, porque eu acho que quando a gente encontra um escritor, a gente encontra uma pessoa que pega na mão da gente, ajuda a gente a atravessar uma esquina. Quando eu me deparei com a poesia do Bandeira, do Manuel Bandeira, eu creio que ali foi uma identificação de alma. Porque Manuel Bandeira, esse poeta pernambucano, vocês sabem bem, ele foi diagnosticado com tuberculose quando ele tinha 17 anos, por aí. E aí o médico falou: esse menino tem poucos anos de vida. E ele morreu aos 82 anos de idade, esperando a toda hora a morte chegar. A gente sabe, sim, da Filipe, a gente sabe que a morte vem para todos e todas, mas é diferente o médico chegar e dizer que você tem poucos anos de vida para um menino de 17 anos. Então ele se deparou ali com a espera da morte a vida toda, e a poesia é essa espera da morte. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu me deparei com a poesia do Bandeira, eu estava, volto a dizer, com 9 para 10 anos de idade, é uma poesia, inclusive, que ele não fala de doença, embora fale de uma doença social. É uma poesia que vocês, com certeza, já trabalharam em sala de aula, se chama O Bicho. Aí, quando eu me deparei com essa leitura dessa poesia, eu já estava com 9 para 10 anos, já lendo tudo, me deparei com essa poesia num livro de português de um irmão mais velho, um irmão encostado a mim. Eu li a poesia O Bicho, aí eu fui lendo essa poesia e pensando num bicho mesmo, né? A poesia diz: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, colhia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não, era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Olha só, eu leio O Bicho. Para uma criança, o bicho é um bicho. E o poeta, muito sabiamente, começa a dizer: não, não era um cão. E ele vai fazendo aí uma espécie de escala de valores. Ele diz: esse bicho que estava catando comida entre os detritos não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho era um homem, ou seja, menor do que um rato, um homem. Aí eu me deparei com aquela informação que eu não esperava. Uma criança lendo um poema chamado Bicho se deparar com um homem catando comida no lixo. Aí eu acordei. O poeta me disse algo que eu não estava enxergando. Eu via aquele homem catando comida na minha rua, no meu bairro, no meu estado, no meu país, mas não via. Então o poeta me ajudou a olhar. Eu fiquei tão impressionado com isso, mas na minha casa não tinha livros. Minha casa tinha, no máximo, os livros da escola. Por isso que eu li o poema e um livro da escola de um irmão mais velho. Quem aparece na minha vida, e aí eu destaco a importância dos mestres e das mestras, uma professora que, me vendo pedir
e perguntar sobre o Manuel Bandeira em escola pública, tem que lembrar que eu estudei sempre em escola pública, ela me deu uma antologia muito parecida com esta aqui, não é esta, uma antologia muito parecida com esta, uma antologia de bolso, do Manuel Bandeira. E aí o que é que aconteceu? Eu me deparei, repito, com um poeta doente, um poeta à espera da morte o tempo inteiro. Eu acho que a identificação minha com Bandeira foi essa menos-valia. Eu encontrei no Bandeira alguém que, de alguma forma, me mostrou a minha própria fragilidade, possivelmente por ser cercado de todos esses cuidados, né? Minha mãe achava que eu não ia vingar. Então, eu lembro bem que qualquer esforço físico que eu fazia, minha mãe dizia, meu filho, você não pode. Meu filho, você é anêmico, que de fato eu sofri de anemia. Então, era um cuidado ali. Eu acho que quando eu encontrei no Bandeira uma companhia para minhas leituras, uma companhia para quem se trancava no quarto, como eu, lá no Nordeste tinha um quarto chamado Quarto da Bagaceira, que é um quarto onde você coloca todas as quinquilharias da casa, era ali onde eu ficava cercado da poesia do Manuel Bandeira. Aí, a segunda poesia que eu li na minha vida, e eu fui me tornando poeta por causa da leitura do Bandeira, é uma poesia chamada Testamento, do Manuel Bandeira. Esta foi a segunda... Não, desculpa. Essa foi a terceira poesia, porque a segunda eu até marquei aqui para mostrar para vocês. E quero dizer a vocês que a gente vai escrever poesia aqui, a gente vai perceber os nossos companheiros e companheiras de escrita, os nossos companheiros e companheiras aí, que vão pegar pela nossa mão e ajudar a gente a atravessar as esquinas da vida. É isso que os artistas e os poetas fazem. A primeira poesia, exatamente nessa antologia, a primeira poesia desta antologia, que foi a poesia da antologia que a professora me presenteou, é uma poesia chamada Desencanto. Imagina para uma criança, desencanto é difícil de saber o que é, né? A gente, de alguma forma, raciocinar sobre desencanto com 9 para 10 anos de idade. Mas, quando a gente chega a uma poesia, eu queria dizer isso para vocês todos e todas, quando a gente chega a uma poesia, a gente não chega sabendo da poesia. Entrar numa poesia, como entrar em uma leitura de um romance, de um conto, é entrar numa floresta. A gente não sabe tudo que vai encontrar em uma floresta. Mas a gente vive a experiência de entrar nessa floresta. Então a floresta é muito grande. A gente entra numa floresta, a gente encontra um rio, a gente encontra uma sombra, encontra uma cobra, encontra um caminho estreito ali, encontra uma árvore diferente, um fruto diferente, um bicho, etc, etc. Aí eles pegam ali um banho de cachoeira. Quando a gente sai da floresta, a gente sai transformado. Não sabe de toda a amplitude da floresta, mas sai de lá transformado por essa experiência. Uma sombra aqui, uma água ali. Então, quando a gente chega a um conto, a gente diz, eu acho que eu não vou entender este conto. Mas não é para entender tudo. O escritor, nem ele entendeu tudo que ele colocou ali, tudo que ele viveu e vivenciou ali. Por que é que um menino, por exemplo, de sala de aula, um menino da 8ª série, da 5ª série, da 6ª série, é ele quem vai dizer o que o poeta quis dizer com aquela poesia? Se nem o poeta sabe o que ele quis dizer. Tem um poeta francês, Paul Valéry, não que eu saiba falar francês, o Paul Valéry diz uma coisa que eu adoro. Olha, gravem bem o que ele fala. Uma vez perguntaram para ele, o que você quis dizer com esta poesia? Perguntaram para o Paul Valéry, poeta francês, ensaísta, o que você quis dizer com esta poesia? Ele disse, eu não quis dizer, eu quis fazer. E foi o fazer que quis o que eu disse. Rapaz, que coisa mais danada é essa? Eu não quis dizer, eu quis fazer. E foi o fazer que quis o que eu disse. O fazer é muito milagroso, a experiência é muito milagrosa, o exercício é muito milagroso.
tanto o exercício de escrever para se compreender-se, como o exercício de ler para compreender-se. Está tendo alguma falha aí no áudio? Não. Está tudo certinho aí? Oi? Oi? Tá um pouquinho tremidinho, assim, mas tá dando para ouvir direitinho. Mas está dando para ouvir, não está dando tanta referência. Uns picadinhos, sabe? Mas se permanece isso? Deixa eu tirar Agora parece que tá melhor. Deixa eu tirar o fone para ver se melhora, porque às vezes é o fone. Eu estou ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo bem? Deixa eu aqui tentar sem o fone, por favor. Acho que agora tá melhor. Às vezes sem o fone melhora mesmo. 1, 2, 3, 4, sem fone melhora para vocês? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá, é porque às vezes o fone dá interferência ali na conexão. Posso continuar? Pode. Sueli ou Samir? Quando eu estou ficando velho, eu estou com 53 anos com cara de 48, eu estava falando de quê mesmo? Esqueci. Oi, Marcelino. Você Você tá falando... Povo Valeri. Povo Valeri, muito obrigado. Eu parecendo que Tá vendo como são? Vou lá, vou continuar. Então, aí o Paul Valéry, essa frase que eu li depois, né, gente? Essa coisa de eu não quis dizer, eu quis fazer, e esse fazer é essa experiência, esse exercício vivo da escrita e da leitura. Então, repetindo, quando eu chego ao poema do Manuel Bandeira, aquele poema Desencanto, eu não sei bem o que é desencanto, mas vamos entrar nessa floresta. Imaginem eu, com 9 para 10 anos, lendo a seguinte poesia. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. Eu lembro que quando ele falou isso aqui, eu disse, não, seu Bandeira, eu não vou fechar o livro. Porque ele estava pedindo a minha cumplicidade. Eu faço versos como quem chora. Eu já estava entendendo que ele estava escrevendo como quem chora. De desalento e de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente. Vamos dizer que eu, aos 9 para 10 anos, não sabia o que era volúpia. Uma parte da floresta que eu não conhecia. Mas eu continuava vendo que ele estava triste. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói nas veias, amargo e quente cai gota a gota do coração. E destes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Aí, minha amiga, eu quis saber de outras poesias. Eu vi que tinha um homem triste chorando, um homem que escrevia versos como quem morre, escrevia versos como quem chora, e eu fui me deparando com uma poesia muito melancólica, fui me tornando um menino muito melancólico, mas me sentindo abraçado naquilo que eu não entendia o que era, que eu sentia. E o poeta, em algum momento, pegou na minha mão e foi me ajudando nessa travessia, né? Fui me deparando com outros poemas dele, lendo outras coisas, descobri que o Manuel Bandeira era da Semana de Arte Moderna, aí um poeta vai levando a outro, né? Aí descobri aí Mário de Andrade, não é? Oswald de Andrade, fui descobrindo a Semana de Arte Moderna, modernismo, aí fui crescendo, lendo esses poetas, lendo mais e mais o Manuel Bandeira. Aí,
uma coisa que é muito curiosa, que eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, pensando sobre a infância do Bandeira, pensando sobre um poema dele chamado Infância. É um poema que eu trabalho muito em sala, nas minhas oficinas, com muitos estudantes, com muitos professores, com muitos participantes de minhas oficinas. Eu trabalho muito um poema do Bandeira chamado Infância. É aí um primeiro toque que eu dou para vocês e peço que vocês, se já leram, releiam, se não leram, leiam um poema chamado Infância. Ele é muito bom de se trabalhar o repertório de cada pessoa. No poema Infância do Bandeira, ele faz uma lista de coisas que só existiram na infância dele. O primeiro exercício que eu faço para vocês começarem a pensar, se vocês fizerem uma lista mesmo, de 1 a 10, de 1 a 10, façam uma lista de itens, eu não digo coisas, porque nessa lista pode ter o nome de um tio, o nome de uma rua, o nome de uma fruta, o que quer que seja, um cheiro, de 1 a 10. 10 itens, que é uma lista que só existe e existiu na infância de cada um e de cada uma que aqui está. De 1 a 10, número 1. O que é que só existiu? O que é que só minha infância teve? Aí pode ser desde brincadeira. E vocês têm a oportunidade de explicar um pouquinho aquela lista. Por exemplo, número 1, minha avó Maroca, que fumava, a minha avó Maroca, sentada no muro, a gente chamava de muro, né, que é quintal. Minha avó Maroca, sentada no quintal da minha casa, em Paulo Afonso, cortando seu fumo de rolo. Minha avó fumava aquele fumo de rolo que a gente cortava, aquele fumo com aquele cheiro. Toda vez que eu sinto o cheiro de fumo, aquele fumo de rolo, porque para quem é nordestino, nem precisa ser nordestino, quem teve já um contato de cachimbo, minha avó fumava com cachimbo, aí ela comprava aquele rolo de fumo, ia cortando, colocando naquele cachimbo e acendendo no quintal. Eu estou dizendo que na minha lista, possivelmente, apareceria a minha avó Maroca e o cachimbo da minha avó Maroca e aquele fumo de rolo sendo cortado por ela e aquela fumaça que aquele fumo fazia e que as ventas do nariz da minha avó fazia, né? Soltava aquela fumaça e ficava ali pitando, né, o cachimbo. Estou dizendo que seria um dos itens da minha lista, mas nós temos mais 10 itens. Quais itens, quais coisas, quais cheiros, quais brincadeiras, quais ruas. Se vocês fizerem uma lista de 1 a 10, a poesia já está pronta. Por que a poesia já está pronta? Porque é algo que só vocês podem dizer, só vocês testemunharam, só vocês sabem. Quando você disser o número 1 da lista de vocês, quando cada um aqui disser o número 1 da lista, eu não saberei qual é o número 2, porque a infância não é minha, é de vocês. A vivência é de vocês, a infância é de vocês. Então, quando vocês disserem o número 1, eu não saberei o número 2. Quando vocês disserem o número 2 da lista, eu não saberei o número 10. Isso se chama movimento vivo. Algo que só vocês têm, só vocês testemunharam, só vocês vivenciaram. A poesia é tirada daí. Quando a gente faz este exercício com um aluno e com um aluno, a gente descobre o repertório dele e dela, a gente descobre a importância que aquele aluno dá para um tio, para uma avó, descobre as brincadeiras do aluno, descobre aqui a brincadeira de cada um aqui de vocês,
com que vocês brincaram, de que saudade. A poesia é feita deste repertório e desta palavra. Se vocês fizerem esta lista, vocês já estarão fazendo um poema. Porque um poema nos surpreende a cada verso. O poeta, ele terá fracassado se eu souber qual é o próximo verso de um poeta. Por quê? O poeta, ele dobra esquinas enquanto escreve. Ele está vivendo e revivendo coisas, pessoas, ruas, cheiros. Vou dar um exemplo, vocês vão pegar em casa o poema Infância do Bandeira, mas eu vou mostrar um trechinho. Por que eu estou dizendo isso também? Porque eu lembro que as minhas primeiras poesias começaram a conversar, as primeiras poesias que eu escrevi, começaram a conversar com a poesia, com as poesias do Manuel Bandeira. Eu lembro que eu ficava brincando e fazendo uma outra poesia a partir da poesia que eu havia lido do Manuel Bandeira. Vamos ver o que o Manuel Bandeira faz com um poema, exatamente, um poema chamado Infância. Ele começa a poesia dele com o seguinte verso, com a seguinte frase: corrida de ciclistas. Olhem só, amigos e amigas, uma poesia começar com corrida de ciclistas, a gente hoje, se a gente colocar no Google corrida de ciclistas, Manuel Bandeira, você vai encontrar o poema Infância. Mas olha só, quando um poema começa com corrida de ciclistas, esse poema já começa em movimento. Em que sentido? Eu chego a esta poesia, já tem uma corrida de ciclistas. Qual é o próximo verso desta poesia? Vocês não vão saber que essa poesia tem movimento. Vocês, professores e professoras, às vezes vocês precisam fazer um relatório, escrever um relatório, ou contar por meio de ficção, por meio de uma poesia, por meio de um conto, contar como é que é a escola de vocês, ou contar um pouco como é a biblioteca da escola de vocês, algum relato que vocês têm que escrever. Eu dou sempre uma dica. Comecem sempre em movimento. Sempre em movimento. Se eu fosse perguntar a vocês aqui, por qual objeto vocês começariam a contar a biografia de vocês até agora? Por qual objeto? Cada uma aqui. Por qual objeto começaria a contar uma autobiografia? Aí você diz, um objeto? Pode ser, por exemplo, a navalha. Eu lembro meu pai fazendo barba com a navalha e aquela espuma, e ele fazia no quintal. No mesmo lugar em que matava a galinha, para o almoço de domingo, era uma pia que ficava um pouco distante lá no quintal, onde ele escolhia passar a navalha na barba. E menino sempre fica muito impressionado, né, com esse jogo meio perigoso de navalha, e sobretudo aquele adulto, né, com aquela barba, tirando aquela barba ali da cara, com aquela espuma e com aquela navalha, que de quando em quando feria o rosto do meu pai. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que a minha biografia eu começasse a partir dessa navalha, a partir do meu pai no quintal fazendo a barba. Por qual objeto vocês começariam? Por uma boneca descabeçada? Vocês, por exemplo, debolaram as bonecas para saber o que havia dentro da boneca? Por qual objeto? Uma boneca? Um pente? O que seria? Um cachimbo da avó? Porque a partir deste objeto, que pode ser que, à primeira vista, que não represente a história que vocês querem contar, mas é a partir dali que vocês vão desfiar a memória de vocês. Não é por um plano muito geral. Às vezes a gente se preocupa em dar um plano muito geral, explicar tudo no primeiro parágrafo, contar algo muito geral, né? A escola em que trabalho fica a não sei quantos quilômetros do centro da cidade, num bairro com não sei quantos habitantes, e muitas pessoas aqui se aglomeram, e tantos alunos. Começa a dar muita informação geral, eu acabo não me interessando
pela narrativa. Agora, se você começa a afunilar, aí atrás de um objeto, de uma cena, tem um jornalista que diz, vocês sabem disso, vocês que estudam as narrativas jornalísticas, um dia perguntaram para um jornalista, isso há muito tempo, como é que ele poderia contar uma guerra no Iraque. Porque uma guerra no Iraque pressupõe que você conte essa guerra pensando historicamente a guerra, pensando sociologicamente a guerra, economicamente a guerra. Como é que vocês contarão aqui a Covid-19 para as gerações aí vindouras? Como que vocês poderiam contar? Será que a gente tem a capacidade de raciocinar historicamente, sociologicamente, economicamente sobre essa tragédia pandêmica? É difícil, porque a gente não tem todas essas informações. Os economistas estão traçando ideias sobre o que está acontecendo com a gente. A economia também, os economistas, os historiadores, né? Enfim, como que a gente pode contar a tragédia da Covid-19? De uma cena muito particular. Um idoso sozinho, trancado em um quarto, para não poder ser contaminado pela Covid-19, pode contar da Covid-19 no plano mais geral e mais trágico, não é? Uma criança sem a aula em casa, sozinha, uma mãe que precisou agora ficar em casa, que não pode mais deixar o menino sozinho na creche. Essa tragédia, ou esse contato da mãe com o filho ou com a filha, que teve que ficar em casa para poder proteger a filha, e também o filho ou a filha sem a escola, sem o lugar que pudesse ficar enquanto a mãe ia trabalhar. Essa tragédia muito particular vai contar da Covid-19 como uma tragédia universal, maior. São as tragédias particulares. Eu lembro que esse jornalista respondeu: como é que você conta a guerra do Iraque? Ele disse: eu conto a partir de uma mão decepada. Uma mão, não é mamão, hein, gente? As cacofonias. A partir de uma mão decepada encontrada no chão, encontrada nas ruínas, provocadas por uma bomba. A partir desta mão eu posso contar a tragédia de um corpo inteiro, de um país inteiro, etc, etc, etc. Vi ontem um bicho no início do pátio catando comida entre os detritos. Esse bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, esse bicho, meu Deus, era um homem. A tragédia deste homem catando comida no lixo é a tragédia da fome no mundo. Vamos voltar a funilar. Quando vocês fazem esta lista, vocês começam a contar coisas que só vocês testemunharam. E começam a trazer palavras que só existiram na infância de vocês. Olha o que ele faz. Corrida de ciclistas. Só me recordo de um bambual debruçado no Rio. 3 anos, Manuel Bandeira pergunta, né? 3 anos foi em Petrópolis. Agora, a partir da lista de vocês, o que vocês colocariam aqui no lugar? Corrida de ciclistas? Como é que vocês colocariam? Que frase vocês colocariam? Que cena? Ele diz corrida de ciclistas, ele lembra disso imediatamente. Aí, no segundo verso, só me recordo de um bambual debruçado no Rio. Aí ele pergunta, 3 anos? Ele não está lembrando que idade tinha. Aí ele diz, foi em Petrópolis. Qual é a cidade de vocês? De onde vocês vieram? Onde vocês viveram? Qual é o bairro? Aí ele vai dizendo, procuro mais longe em minhas reminiscências. E aí ele vai fazendo uma lista, vocês vão ver o poema em casa depois. Aí ele vai lembrar depois a Casa de São Paulo, que ele morou em Petrópolis, depois ele foi para a Casa de São Paulo. Aí ele lembra de um tio chamado Miguel Guimarães, vai lembrando de algumas brincadeiras, e vai indo. Ele diz aqui, eu, junto do tanque, de linha amarrada no incisivo de leite, sem coragem de puxar. Aí ele pergunta, e a chácara da Gávea?
E a casa da rua Donana? Vocês têm muitas casas de vizinhos que vocês frequentaram, vizinhos que dividiam suas canjicas, seus pratos de comida em noite de festa, né? Porque a literatura é boa para a gente dar um beijo no tempo e voltar com notícias de lá. Então, quando a gente começa a fazer essa lista, a gente começa a tocar nossa infância de novo. E a gente começa a mostrar, a gente começa a perceber que a gente tem repertório, que a gente tem infância, que a gente tem memória. Essa lista é fundamental para você encontrar seu repertório. Porque o difícil, a gente diz, eu não posso escrever uma poesia. Eu não sei escrever poesia. Mas você teve infância. Faz uma lista, volto a dizer. E esse é um exercício que eu passo para vocês. Façam uma lista de hoje para sexta-feira, porque lá na sexta-feira, no próximo ano, né, porque nós estamos no primeiro ano, no próximo ano, que é sexta-feira agora, eu faço aqui, de repente, um outro sorteio aqui, para ver quem é que pode me apresentar uma lista de 10 itens que só existem na infância de vocês. A partir dessa lista, vocês vão ver como que a poesia está pronta, está feita. Todos os poetas trabalharam com esse recurso, trabalham com esse recurso. Eles dão um beijo no tempo e voltam com notícias de lá. É tão lindo. Eu escrevo para dar vida às pessoas, para dar vida de novo às pessoas que eu amei, ou seja, pessoas que me deixaram. Eu escrevo o tempo inteiro pensando na minha mãe e nas frases que ela deixou para mim. Muitas se tornaram poesias, se tornaram textos. A minha mãe me influenciou tanto quanto Manuel Bandeira. Então, é importante ouvir, escutar, saber o que cada um diz, pergunta, fala. Vocês que têm seus netos e netas, quantas perguntas os netos e as netas fazem para a gente? Pequenos ali, a cada pergunta que é poesia pura. Manuel de Barros, poeta mato-grossense, um outro Manuel que me influenciou muito. Observe como Manuel de Barros fala de infância e fala o quanto que as crianças são os poetas que a gente matou na gente, né? Que a gente não deixou florescer na gente, a criança que a gente foi. Então, os nossos netos e netas, filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas, muitas vezes ali pequenos, né? Em plena infância, fazem perguntas. Se vocês forem listar, também dá poesia, né? Eu vou dar um exemplo agora com esse outro poeta, que também tem uma poesia sobre infância, daí a provocação que eu estou fazendo para vocês, que é o poeta Manuel de Barros. Vocês conhecem bem, o poeta Manuel de Barros, que nasceu no Mato Grosso, um grande poeta. Veja se não é uma lista. Olha que coisa curiosa. A poesia dele também se chama Infância. Significa que todos esses poetas e todos nós aqui tivemos infância. Umas mais felizes, outras mais tristes, mas algo a gente pode contar dessa fase da vida da gente. Né? Vamos saber, uma poesia pequenininha, uma poesia menor, a do Bandeira é um pouco maior, a poesia do Manuel de Barros, o que ele faz com a infância dele. Olha só, como é que começou o poema do Manuel Bandeira? Corrida de ciclistas. Significa que, vamos aqui só brincar de escrever, se eu for fazer um relato da minha escola, eu posso começar com uma frase em movimento. Corrida de ciclistas, lembra? Eu chego da corrida de ciclistas. Que palavra estaria, que frase estaria se eu fosse relatar a minha quebrada, a minha casa, a minha escola, a minha sala de aula, a minha infância? Que frase teria? Não precisa começar explicando tudo, joga um movimento lá. Vamos ver como que o Manuel de Barros, o outro Manuel, começa escrevendo sobre a infância dele. Coração preto gravado no muro amarelo. Uma imagem que ele lembra da infância dele. Vamos ver, mas vocês sabem qual é a infância dele? Não vão saber nunca. Assim como eu não vou saber nunca qual é o segundo item da lista de vocês.
E não vou saber o terceiro, não vou saber o quarto, não vou saber o quinto. Porque só vocês vão trazer notícias desta infância. Só vocês vão trazer notícias desta guerra, para citar o que eu falei sobre o jornalismo. Ou dar conta de uma guerra, ou dar conta de uma infância. Olha só, vamos ler o poema do Manuel Barros. Preto gravado no muro amarelo, a chuva fina pingando das árvores, um regador de bruços no canteiro. Amigos e amigas, tudo isso é lista. Tudo isso é lista. A Rua da Gávea, a casa de Dona Ana, eu tentando puxar um incisivo de leite no tanque. Estou falando do poema do Manuel Bandeira. Aqui é a lista. Coração preto gravado no muro amarelo, isso é item. Olha aí. Vocês não vão fazer um item, 1, 2, 3, 4 até 10? Coração preto gravado no muro amarelo, a chuva fina pingando das árvores, um regador de bruços no canteiro, barquinhos de papel na água suja das sarjetas, baú de folha de Flandres da avó no quarto de dormir, réstias de luz no capote preto do pai, maçã verde no prato, um peixe de azebre morrendo em dezembro, e à tarde exibindo os seus girassóis aos bois. Olha que infância belíssima. Você não sabe qual é o próximo item da infância do Manuel de Barros? E como está cheio de vida aqui este poema, que está cheio de infância. Está cheio de um testemunho. Aí vocês dizem, mas aí eu começo com a infância, como é que eu resolvo as outras questões? Se eu quiser falar de outras coisas que não seja a infância. Mas essa lista da infância vai começar a fazer com que vocês comecem a tocar o repertório de vocês. Tocar a existência de vocês. Dar um beijo no tempo e voltar com notícias de lá. Só vocês podem trazer. Agora, se quiserem fazer uma outra lista, aí fica muito curioso. E como escrever um enfrentamento, um mergulho, eu falei isso para vocês, esse afunilamento, uma lista de 10 coisas, uma lista de 10 itens, de 10 coisas que eu deixei pelo caminho. O que vocês deixaram pelo caminho? uma lista de 10 amigos imaginários, ou 10 amigas imaginárias, de 1 a 10. Começa a fazer essas listas para ver se você não solta o verbo. Nosso, a escola pediu para fazer um relatório poético da minha vivência em sala de aula. Aumenta o número de itens. 30 itens. 30 itens que só existem na minha escola, na minha sala de aula. 10 descobertas no meu ofício de mestre ou de mestra. Faz a lista, para ver se eu adivinho qual é a lista. Nunca. Cada professor é um professor, cada geografia é uma geografia, cada pessoa é uma pessoa. 10 alunos e alunas inesquecíveis. Por quê? Faz a lista, para ver se você não começa a soltar o texto. Porque quando a gente começa a fazer essa lista, a gente se anima. Por quê? Porque a gente fica muito refém de uma estrutura, e vocês, professores e professoras maravilhosas, existe uma estrutura da língua tradicional, da língua que muitas vezes está distante de nós, no sentido de que eu não sei escrever isso porque eu não sou da Academia Brasileira de Letras. Eu não sei escrever isso porque só os poetas sabem escrever. Mas você não vive, não sabe viver, não testemunha. Tem coisas que só você vê. Escrever é inaugurar um olhar para as coisas. Se vocês não nos contam, como é que eu vou saber? Então, começa pela lista. Outro exercício maravilhoso para soltar texto é fazer dicionário.
Nosso dicionário é de A a Z. De A a Z, viu? E sem pular o K, sem pular o Y e sem pular o W. Porque diz que é letra muito difícil para a gente encontrar no dicionário quando a gente vai fazer uma lista por meio do dicionário. Olha só. De A a Z, a infância de vocês. De A a Z, a infância de vocês, abacate. Eu posso contar. Aí eu coloco no verbete o que eu quero contar sobre abacate na minha infância. Agora, de A a Z, a sala de aula, virtual. De A a Z, como é que está a sala de aula virtual, se vocês pensar os dias de hoje? Esse mecanismo de aula online, até fazendo uma lista em relação ao que eu estou conversando com vocês. De A a Z, como é que é a sala de aula virtual? A sala de aula pandêmica, de A a Z. Aí, minha amiga, meu amigo, você começa a soltar o texto. Porque você começa a jogar, vocês começam a aventurar-se. Prestem muita atenção nesse verbo que eu acabei de inventar. Inventurar-se. É uma mistura de invenção com aventura. Inventurar-se. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui de muitas oficinas que eu coordenei e coordeno. Uma vez na minha oficina, veio uma participante. Eu já sabia que ela viria, porque ela é filha de uma amiga de um amigo. E essa participante, Ana Clara, ela vive há muito tempo. Olha só o testemunho que eu vou dar para vocês. Ela vive há muito tempo deitada em uma cama, em uma maca, porque ela não caminha, ela fala com dificuldade, mas fala, lê bastante, tem adaptação de programa de computador, mas ela vive deitada, não é nem sentada numa cadeira de rodas, não é nem em pé, com muleta, é deitada. E veio para a minha oficina, que eu coordeno no Centro Cultural Barco. Ana Clara, querida. Ela chegou na oficina e assim, acompanhou tudo e participava e opinava acerca dos textos lidos, mas ela estava com dificuldade de soltar o texto. Sabe como que ela soltou o texto dela? Quando ele soltou o texto, ela estava escrevendo muito dentro do sistema literário, não estava dizendo muita coisa, ela não estava... E ela tem muita coisa para dizer, porque a vida dela, só ela vive, né? E daquela maneira em que ela vive. Só ela podia nos contar do ponto de vista do que passa, do que ouve, do que sente, do que testemunha. Só que ela estava ainda dentro de um sistema literário que estava escrevendo por ela. Ela não estava conseguindo soltar o texto dela, nem trazer esse testemunho. E aqui eu não estou falando de sofrimento. Eu estou falando que se ela se aproximar do texto dela, do repertório dela, ela tem coisas que só ela pode nos contar. Sabe, amigas e amigos, como a Ana Clara soltou o texto dela, fazendo um poema em que ela conversava com o poema Infância do Manuel Bandeira. Leia o poema Infância do Bandeira, Ana Clara, e depois faça um poema usando a estrutura do Bandeira para você dizer da sua infância. Saia de perto, quando ela chegou, contando da infância dela, ela lia um verso e não sabia qual é o outro, porque só ela viveu a infância dela. Só ela poderia nos contar, cada um aqui, só vocês podem nos contar das coisas que vocês vivem. Se eu chegasse aqui para vocês, no começo dessa oficina, e dissesse assim: boa noite, professores e professoras, mestres e mestras, dentro de mim palpitam muitas emoções e tem muitas coisas que passam pela minha mente, inconfessáveis,
E eu sinto que o meu coração acelera toda vez que eu vivo com vocês essa emoção transformadora dentro do meu ser. Porque, no geral, eu tenho muito uma sensação de vazio e eu preciso, de fato, transformar as minhas emoções para ser um homem melhor. O que é que eu falei para vocês? Nada. Nada, porque eu não me comprometi com nada. Eu estou dizendo, dentro de mim palpitam muitas emoções, e o meu coração acelera, e dentro de mim muitos pensamentos, e a minha mente é um turbilhão de sentimentos. O que é que eu estou falando? Nada. Eu estou falando que eu tenho um turbilhão de pensamentos e não confesso nenhum, que eu tenho um turbilhão de sentimentos e não confesso nenhum, que dentro de mim palpitam muitas sensações, eu não digo qual, que dentro de mim existe uma sensação de vazio, eu não digo como esse vazio se processa dentro de mim. Então, não estou me comprometendo com a minha escrita. Agora, afunile, diga o que você está sentindo. Um turbilhão de pensamentos não diz o que é o pensamento. Agora, um pensamento que você confessa pode dizer o que você sente, o que você percebe em torno do Brasil, do mundo, da escola, da guerra, da solidão, da infância. O que é que acontece com esses poetas? O Manuel de Barros foi lá e nos falou da infância dele, nos falou daquela chuva pingando, nos falou de um guru com um coração ali, né? Enfim, e o Bandeira fez a mesma coisa com a infância dele. Vou mostrar um outro exemplo para mostrar a vocês que no ano que vem vocês já se tornaram poetas, porque vocês fazendo essa lista de 1 a 10, vocês vão encontrar o repertório de vocês. Nossa, eu não sabia que tal palavra era tão bonita, uma palavra que eu ouvia da minha avó, lá de Sergipe. Se vocês não contarem quem era a avó de vocês, como é que eu vou saber? Noêmia de Souza, poeta moçambicana, uma poeta que nasceu em Maputo, escreveu esse livro Sangue Negro. Noêmia de Souza é considerada a mãe dos poetas moçambicanos, já falecida, faleceu em 2002. Ela dizia o seguinte: eu nunca publicarei um livro, porque o meu país não tem dinheiro para comprar o livro que eu venha a publicar. Então, eu não publico. E ela não publicou o livro, ela soltava as poesias dela em jornais, espalhava pela cidade. Era uma mulher muito ligada à luta, né, da consciência de direitos, muito a militância da negritude, dos direitos iguais, contra os reacionários, contra o preconceito racial, etc, etc, etc. Uma referência para todos os poetas africanos, todos os poetas e todas as poetas africanos e africanas. Ela é considerada a mãe dos poetas moçambicanos. Antes de morrer, em 2001, os poetas se juntaram e publicaram essa antologia com os poemas esparsos da Noêmia de Souza, Sangue Negro. Esse livro foi publicado lá em Moçambique em 2001. Em 2002 ela faleceu, olhem só. Mas faleceu feliz pela homenagem que recebeu dos parceiros e parceiras de poesia. Este livro, aqui no Brasil, saiu pela Capulana em 2017. O que me deixou muito animado, porque há muito tempo eu milito pela poesia da Noêmia de Souza e a poesia dos poetas africanos, das poetas africanas. Olha que coisa curiosa, amigos e amigas. Eu abro aqui e tem poema da infância distante. Então, a minha lista vai virar poesia mesmo, pai. Se fizerem outras listas, vira também. Eu vou ler um trechinho da poema da infância distante, de Noêmia de Souza. Veja se não tem coisas que só. Veja se não é lista e vejam se não há coisas que só a Noêmia pode nos contar dessa infância distante dela em um país africano distante nosso. Meus companheiros de pescarias por debaixo da ponte, corrida de ciclistas,
Lembram disso? Meus companheiros de pescarias por debaixo da ponte, com anzol de alfinete e linha de guita. Meus amigos esfarrapados de ventres redondos como cabaças. Companheiros nas brincadeiras e correrias pelos matos e praias da Catembe. Unidos todos na maravilhosa descoberta do ninho de tutas, na construção de uma armadilha com Nembo, na caça aos gala-galas e beija-flores, nas perseguições aos chitambelas sob um sol quente de verão. Figuras inesquecíveis da minha infância, a rapazada solta e feliz. Oi? Alguém falou aí? Olá? Posso continuar? Como é que está aí? Sim, ou eu posso ir? Pode. Oi? Marcelino, pode continuar. Não, eu acho que alguém abriu sem querer o microfone. Olha só, deixa eu só avisar para vocês todos e todas, aqui é uma explanação sobre esses recursos, essas infâncias, como que a poesia vai nos abraçando durante a vida e como que a poesia pode ser lida, pode ser escrita. A gente vai trabalhar muito isso aqui nesses encontros. Não é só a poesia, é qualquer relato. É um conto, é um romance, se vocês se aventurarem a escrever, uma autobiografia, um relato da escola de vocês, da experiência de cada um, de cada uma aqui. Daqui a pouco, quando eu fizer essa explanação aqui inicial, a gente abre um tempo para algumas perguntas. Claro que somos muitos e muitas aqui, vai dar para responder a todos e todas, mas de uma questão de um ou de outro, a gente vai aí respondendo também a questão aí, porventura, de todos os outros que estão nos acompanhando aqui. Voltando a Noema de Souza, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas palavras aqui que ela usa. Ela usa catembe, ela usa nembo, ela usa tutas, ela usa chitambelas. Aí vocês perguntam, mas como é que eu faço quando eu encontro uma palavra que eu não sei em um poema? Lembram do exercício que eu falei, do exemplo que eu dei sobre floresta? A gente entra numa floresta e não sabe o nome de todas as plantas. Só sabe das sombras, não é? Sombras, caminhos, não sabemos o nome de todos os bichos, não sabemos tudo que vamos encontrar pelo caminho, mas sabemos da experiência. Claro que eu sou muito curioso, a gente vai pesquisar, isso é uma dúvida. Mas, às vezes, as pessoas dizem assim, Guimarães Rosa é muito difícil de ler. Tem que ler com dicionário junto. Aí a pessoa vai ler o Guimarães Rosa com dicionário de lado, ou uma poesia com dicionário de lado. Eu digo, olha, parabéns, você é um excelente leitor de dicionário. Porque poesia é essa aventura. Você vai entrar naquela leitura, vai sair de lá com essa experiência e vai trazer palavras enganchadas consigo. Quando você sai de uma floresta, que sai de espinho, né, na roupa, não é? Que sai de galho de árvore em cima do cabelo, o que sai de capim no pé, é um pouco a experiência de entrar em uma poesia, entrar em um romance, entrar em um conto. Não saberei de toda a totalidade, mas sairei da experiência preenchido com sinais marcantes dessa experiência. Quando eu leio este trecho do poema da Noema de Souza, eu posso, como curioso, procurar saber o que são palavras muito, né, da língua mãe da Noema de Souza. Mas eu não preciso, no primeiro momento, saber do significado dessas palavras, porque eu estou tomado pelo sentimento do que está escrito e não pelo entendimento do
que está escrito. Meus companheiros de pescarias por debaixo da ponte, com anzol de alfinete e linha de guita, meus amigos esfarrapados, de ventres redondos como cabaças, companheiros nas brincadeiras e correrias pelos matos e praias da Catembe, unidos todos na maravilhosa descoberta do ninho de tutas, na construção de uma armadilha com nembo, na caça aos galagalas e beija-flores, nas perseguições aos chitambelas sob um sol quente de verão. Figuras inesquecíveis da minha infância, a rapazada. Olha que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda que coisa linda esse emprego que ela faz do adjetivo. Ela diz que era uma infância arrapazada. Significa que ela vivia mais com os meninos do que com as meninas. E a coisa mais linda é quando ela diz, olha só, figuras inesquecíveis da minha infância arrapazada, solta e feliz. Que adjetivo vocês pendurariam se fossem dizer da infância de vocês? Uma infância e depois solta e depois feliz. É essa. Tem inclusive adjetivos que só vocês podem tocar, só vocês podem dizer. E a gente vai trabalhar muito com essa questão da leitura, que vocês são mestres e mestras, transformadores da vida de muita gente a partir da leitura que fazem, da leitura que transmitem e da leitura que querem ouvir e sentir dos seus alunos e suas alunas. E essas leituras muito nessa aventura florestal, nessa selva misteriosa que é a literatura, não é? A gente pega esses poetas todos, a gente abre um livro, a gente está abrindo ali uma picada para entrar numa floresta, uma porta de acesso a uma selva gigante, mas com experiências maravilhosas, de pegar uma sombra aqui, uma água fresca ali. Vou contar para vocês, em momentos aí mais à frente, por exemplo, como é que a gente aprende a ler da forma mais simples e mais humana e mais visceral e mais tomada de sentimentos, como que a gente lê Guimarães Rosa, por exemplo. Tem uma maneira de vocês lerem Guimarães Rosa e transmitirem o Guimarães Rosa e perceberem, não, Guimarães Rosa não é difícil. Difícil é se eu for à floresta com muitos apetrechos. Você vai entrar numa floresta cheia de peso, o peso do entendimento, né? O peso de querer saber tudo logo de cara, não sei o que está acontecendo, não sei o que o escritor está falando, aí peso de uma gramática, o peso do entendimento absoluto, ler um livro como quem vai fazer uma prova inalcançável, fica difícil demais. Aí quando você se larga na experiência, você sai do outro lado enriquecido, enganchado de palavras, enganchado, sobretudo, de sentimentos ali, pulsando, o corpo todo pulsando com a experiência desse atravessamento. É um pouco que a gente vai viver aqui. Mostrar como certas técnicas, quando eu digo dessa lista usada pelo Bandeira, ou dessa lista usada pela Noêmia de Souza, que não deixa de ser uma lista, ela citando ali os meninos pescadores, né? Os companheiros de infância distante, e também quando a gente pega a infância do Manuel Bandeira, né? Então, como que eles usam essa lista? E depois eu vou mostrar mais tranquilamente como que essa lista aparece nos contos, como que essas listas aparecem no romance. Tem um livro do Humberto Eco, para eu terminar esse primeiro momento de fala, e saber de algumas questões que porventura apareçam. Olha só, é de tal maneira importante esse exercício da lista para soltar o texto e para entender o repertório de cada um, que existe um livro de Umberto Eco, escritor, pensador italiano, só sobre listas. Umberto Eco,
A Vertigem das Listas. A Vertigem das Listas. Olha só, A Vertigem das Listas. Aqui deve ter muita gente que reza. E quando eu digo de reza, é rezar. Rezar dentro das suas convicções, né? Não importa as rezas, não importa que esteja rezando. Por que eu estou falando isso? Olha onde Humberto Eco fala de listas, gente. Olha aqui. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Vocês sabem qual é o próximo santo? É uma lista. Olha só, a gente reza em lista. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João e Santiago, rogai por nós. São Tomás, rogai por nós. São Filipe e São Tadeu, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Lista. Tudo lista. Você pode, aí, se você é budista, você vai também encontrar listas nos seus mantras. Sobretudo na reza, no budismo, em todas as convicções aí religiosas, qualquer uma que vocês tenham, vocês vão encontrar esse recurso de lista e, sobretudo, recurso de ritmo. Recurso de ritmo. Posso passar horas aqui falando para vocês sobre a Bíblia. Por que a Bíblia é tão poética? Por que a Bíblia ela é dividida em versículo? Versículo é verso pequeno. Verso. Estamos falando de verso. Estamos falando de ritmo. É muita história, viu, gente? A poesia está na vida da gente onde a gente menos suspeita. O tempo inteiro essas narrativas nos acompanham. Eu queria agora abrir um instantinho para algumas questões que a gente possa conversar em todas essas questões e retomar as nossas tarefas e as nossas falas. Vai lá, Marcelino, tem a Cláudia com a mãozinha aqui levantada. Cláudia Ferreira. Pois não. Diga lá, Cláudia. Cláudia, abre o seu microfone, por favor. Alô, Cláudia? Cláudia, habilita seu microfone para falar, Cláudia. Mas talvez no momento em que a gente a chamou, ela deve estar numa outra tarefa ali, às vezes terminando de colocar uma sopa no prato. Ou então ela levantou sem querer, não percebeu. Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Não necessariamente, se quiserem falar alguma coisa, não necessariamente uma pergunta, um comentário, alguma dúvida, alguma declaração de amor, é muito importante. O amor está em falta e nós precisamos estar unidos de novo. Olha ali, já tem 5 mãos, então vamos aqui, vamos atender as 5 mãos levantadas ali. A da Cláudia, a gente está pedindo uma. A Elaine. Quem é que vai falar? Elaine. Oi, eu vou dizer que tá a coisa mais linda e inspiradora esse curso, mas eu gostaria mesmo que a nossa cursista, a Cláudia Maria Cavalcani, ela fez uma declaração no meu WhatsApp e eu gostaria que ela falasse diretamente para você, Marcelino. Ótimo. A Cláudia, você pode falar, Cláudia? É a Cláudia Ferreira? Ela tá aí, é porque ela é tímida. Então eu tô. É a Cláudia Ferreira? Não, é a Cláudia Maria Cavalcani. Da Elquilsan de Oliveira. Tá aí, Claudinha? Quer ver? Tô aqui, peraí. Estão me ouvindo? Fala. Sim. Pode falar. A coisa mais linda, ela falou para mim, eu queria que ela falasse diretamente para o Marcelino. Ela já apareceu ali. Fala aí, Cláudia. Sou eu, oi. Para começar, eu falei para a Elaine que eu estou encantada e que
que, na verdade, eu tinha viajado com você falando e me levando, né? Porque, na verdade, você me conduziu a muitos lugares, a muitos momentos que só me trazem alegria. E eu estava até emocionada, por isso que eu escrevi para a Elaine. Aí eu falei, puxa, eu comecei a escrever várias coisas, fazendo a minha primeira lista, e eu viajei na sua condução. Então, eu quero te agradecer, né, por você ter entrado no meu lar e trazido tanta coisa linda, né? Eu adorei. Ah, Cláudia, muito obrigado. E Cláudia, isso vou dizer a vocês, muito sinceramente, não é porque estamos juntos aqui, não sou eu quem provoca isso. É o vocabulário de vocês. A gente acha que não pode escrever, que não sabe escrever. Aí, quando você faz uma lista de 10 itens da infância, quando você começa a colocar ali, você diz, onde que estão essas pessoas que eu nunca coloquei aqui no papel, para poder revê-las, para poder testemunhar que a minha infância me ofereceu. Aí o que acontece? Cada item desse repertório, vocês viram como que esses 3 poetas que eu citei aqui fizeram listas da infância. E vocês, quando fazem essa lista, vocês são capazes de chegar ao repertório de vocês, capazes de soltar a escrita. Soltar a escrita. Quando você vê, você está escrevendo. Então, escrever é isso. É isso. É dar um beijo no tempo e voltar com notícias de lá. É tão lindo quando a gente começa a levantar esse repertório. Estamos chamando de repertório. As palavras que só nós temos, só nós testemunhamos. Não deixem nunca que o sistema literário coloque palavras em vocês. Em que sentido? O sistema literário escrever por vocês. Como escrever por mim? Só eu tive a minha avó maroca fumando cachimbo no quintal, cortando aquele fumo que eu só falo e já estou sentindo o cheiro do fumo. Então, isso daí é meu, não é de um sistema literário. Então, isso vai estar na minha poesia, vai estar no meu texto. Eu faço questão, mais bonita do que minha avó, mais bonito do que orvalho, ou uma outra palavra que a gente sente que é poética por si só, é da minha avó maroca. Vó maroca é mais bonito que orvalho. Pra mim. Muito obrigado, Cláudia, pelo depoimento. Quem mais aí levantou? Tem a Tâmara. Tâmara? Tamara, né? Tamara Rodrigues? Habilita seu microfone, querida. Eu acho que a Daniela. Daniela. Boa noite a Boa todos. De início, eu queria parabenizar, né, o curso, o formato, essa sensibilidade, essa simplicidade na didática do Marcelino, que é fantástico. Eu estou conversando muito, interagindo muito no chat com os meus colegas, e quando fala de lista, aí me veio o caderno de perguntas que a gente fazia na infância, né? A gente fazia aquela lista de A a Z, por exemplo, dos nossos gostos de A a Z. Aí também trouxe a questão do diário, então, assim, que era uma coisa que nós fazíamos, que nessa geração eu costumo trabalhar com os meus alunos, mas é óbvio que a gente tem aí um forte... A gente luta com a tecnologia, né? Porque essa geração é uma geração assim muito rápida. Então eu tive que ensinar para os alunos o diário de bordo, o diário online, né? Tentando resgatar a questão do diário, a questão da escrita para a tecnologia, porque é uma outra geração. Mas eu percebo que mesmo que essa escrita digital, ela perde um pouco
né? Dessa sensibilidade da caneta, do papel, de você sentir a textura, que era o que a gente tinha antigamente. E eu interagindo com o pessoal do grupo, a maioria começou a falar do diário, começou a falar de lista. Eu falei que eu já estava cantando a música do Oswaldo Montenegro, lista, porque ele fala, faça uma lista dos grandes amigos. E eu já comecei a cantar e todo mundo já estava cantando junto, que eu acredito. E tá deliciosa a interação no chat. Muito obrigada por esse momento, né? Ai, muito obrigado, Daniela. Maravilhoso. Olha, de fato, como eu falei para você citou Oswaldo Montenegro, você citou essas listas da infância, então onde que essas listas se perderam, né? Esse dar um beijo no tempo, a gente recupera tanta coisa de lá. E volto a dizer, um autor como Humberto Eco, que, entre outros clássicos, escreveu um livro chamado O Nome da Rosa, que originou um filme, né? Para quem assistiu aí, para quem não assistiu, procure, é um filme ótimo. Inclusive, o principal ator faleceu agora essa semana, né? Sean Connery. Humberto Eco, A Vertigem das Listas. Ele mostra, inclusive, no livro dele, O Nome da Rosa, como que essas listas aparecem. E ele mostra aqui nos poemas, nas rezas, como que essas listas vão aparecendo. Essa lista está presente o tempo inteiro. Daqui a pouco, no nosso segundo momento, a gente está aqui no 7º mês do nosso encontro, porque, como eu digo, cada encontro é um ano, né? Então, estamos no 7º mês. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que faz uma poeta, Adília Lopes, uma poeta portuguesa, o que ela faz com uma lista, que aí vocês vão soltar o verbo e vocês vão ver o que essa poeta vai nos propor. Quem é? O próximo que levantou a mão? Tamara voltou? Maria das Graças? Tá aí? Maria das Graças. Estou. Boa noite. Oi, Tamara. Boa noite. Eu quero só dizer, Marcelino, boa noite a todos. Marcelino Freire, é um prazer imenso, era um sonho que eu tinha como professora, pessoa, poeta, em ter uma formação com você. Eu venho da Zona Leste, trabalho na Zona Leste e venho do sarau Que Dizem os Umbigos, que eu sei que você conhece também. Sim, Onde é ali que brotou a minha vontade de escrever, ali que tudo começou com a Samara, com a Keila, com o Daniel Marques, já falecido, né, o nosso irmão. Eu soube do falecimento dele, um jovem talentosíssimo, com a Jo também, Freitas. Com a Jo Freitas. Então, é com muita alegria que eu recebo essa sua formação como um presente, como algo assim valioso nessa quarentena. E, em meio ao caos, você veio alegrar o meu coração. Gratidão eterna. Obrigada. Muito obrigado, Tamara. Muito obrigado, amado. Um beijo para todos e todas, poetas, as poetas, os poetas aí, as quebradas, que têm nos ensinado, sobretudo, essa poesia feita no corpo, essa poesia feita no enfrentamento, essa poesia feita na denúncia, os slams que acontecem, os saraus que acontecem pela periferia, coisa mais linda. Eu cheguei aqui em São Paulo em 1991 e fui morar no Jardim Aricanduva. Morei na rua Luiz Gonzaga, o que eu achei fantástico, porque eu saí de Pernambuco do Luiz Gonzaga e o Luiz Gonzaga me recebeu em São Paulo, na rua Luiz Gonzaga, no Jardim Aricanduva. Depois eu fui morar em Guaianazes, morei em Guaianazes também, um tempo ali perto da Caixa d'Água de Guaianazes, então conheço a Zona Leste, amo a Zona Leste, muitos amigos espalhados aí por esse São Paulo, para o nordestino que chegou aqui e que circulou. Aliás, eu conheci boa parte aqui das pessoas que estão aqui. Eu conheci num convite, eu até falei isso presencialmente, quando vocês me convidaram para o Céu Aricanduva. E o Céu Aricanduva, pertinho do Shopping Aricanduva, era a imagem que eu tinha, não do céu, porque o céu ainda não existia. Quando eu digo céu, é difícil, né? Na rua Luiz Gonzaga, eu morava com outro amigo em uma edícula, e dali do quintal da casa, eu via sendo construído o Shopping Aricanduva. E aí, quando vocês me convidaram, eu lembrei perfeitamente
ali da Rua Luiz Gonzaga, inclusive passei por ela para lembrar onde eu fiquei quando cheguei em São Paulo. Mais alguém com a mão levantada? A Maria das Graças. Oi, boa noite para todos. Vocês estão me ouvindo? Então, Maria. Então, olha, é um prazer. Eu estou tão feliz por eu ter conseguido, né, estar agora com você nessa formação, Marcelino, porque eu já tentei várias vezes, né, fazer o curso, eu nunca conseguia, porque quando eu entrava, 1 minuto, 2 minutos depois já não tinha mais vaga, e é muito concorrido o seu curso. Então, assim, é um prazer imenso. E assim, nós temos muita coisa em comum, viu? Muitas coisas, porque, olha, eu também sou baiana, sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Não sei se você conhece. Vitória da Conquista, claro. Então, sou de Vitória da Conquista, morei muito tempo em Guaianazes. E aí você falando, né, quando a Cláudia começou a falar, que você começou a conduzi-la, né, eu falei, gente, eu estou aqui viajando na minha infância, né, e comecei a fazer uma lista, né, não vou falar tudo, né, porque são tantas coisas, mas aí eu comecei a lembrar pessoas interessantes, por exemplo, a Dona Venó, era uma vizinha que tinha rádio, e na minha rua poucas pessoas tinham energia elétrica, mas a Dona Venó tinha energia elétrica na casa dela, ela tinha um radinho de pilha, e a gente sentava na calçada, que a gente chama lá na Bahia, a gente chama de passeio. A gente sentava no passeio e ficava escutando aquelas músicas sertanejas. Lembrei da minha vizinha, Dona Glória, que era a única que tinha televisão e amontoava um monte de tijolos para eu ficar mais alta, ficar maior e ficar assistindo a televisão pela janela da casa dela. E, nossa, tantas coisas, o caderno que uma colega nossa falou aí, de A a Z, aquela brincadeira de pedrinha que a gente jogava para cima e pegava. Ai, que delícia! Muito obrigada por esses momentos que a gente está passando agora, e por essas lembranças que retornaram agora, que faz tanto tempo que eu não tinha pensado nisso. Obrigada. Maria das Graças, sem contar que você vai trazendo a poesia já para a gente. Olha só a imagem que a Maria das Graças trouxe. Ela subindo numas pedras para ficar na altura, me parece que para assistir a televisão da vizinha. Falando dessas outras vizinhas e falando de um lugar que ela deu nome, que tem nome, Passeio. Imagine uma poesia chamada Passeio. E aí ela dizendo, a vizinha fulana, a vizinha cicrana, a poesia já está feita. Só ela pode nos contar desse passeio e dessas vizinhas. Só ela pode dar um beijo no tempo. Neste tempo da infância dela, dessa infância distante, como escreveu a Noêmia de Souza, então você pode nos trazer notícias desta infância. E quando você escreve, olha só o que eu vou dizer para vocês, quando a gente escreve em contato com esta infância, com essas outras experiências que eu falei, que não precisa ser só a infância, é um ponto de partida, mas pode ser as coisas que eu deixei pelo caminho, e tantas outras coisas, os amores que eu tive, a lista do que eu gostaria de esquecer. Pense o enfrentamento dessas coisas aí. Quanto repertório vai surgir daí, não é? Então é incrível, lindo demais de ver isso se manifestando. É repertório, é texto, é poesia pura. Por que é poesia? Porque é vida. Poesia é algo vivo. Poesia é vida sendo atravessada. E não falta coisa para vocês contarem. Quem mais? É o João Rosalvo. João, habilita seu microfone. Ele tá meio lerdo aqui, mas tá habilitando. Diga, João. Você fechou seu microfone. Agora Abriu. Agora, beleza. Tô aqui com a camisa do Corinthians, sofrendo um pouquinho, daqui a pouco começa, né? E o que vai acontecer hoje? Hoje vai ter a luta, né? Mais uma.
Mas Eu não sei qual é a luta. É Libertadores? Hoje é Copa do Brasil. Copa do Brasil. Muito contra bem. o América Mineiro. E também tem uma coisa que a gente precisa ficar atento, saber se o Trump vai cair lá nos Estados Unidos. Tá quase caindo, né? Mas ele não aceitou ainda. Ai. Diga lá, João. Então, eu estava lembrando, essas coisas que os colegas falaram é muito interessante, né? Porque eu também escrevo e isso de você pensar que a literatura é você mesmo, né? Eu lembro que, acho que o Antônio Cândido lembra o Napoleão Bonaparte, que dizia que a literatura é o homem. Então, o homem no sentido da humanidade, né? Então, a literatura é a humanidade. Então, quando a gente pensa na literatura como essa coisa da escrita e que tem que publicar um livro, que tem que ganhar jabuti, ou que tem que... Isso tudo cria barreiras enormes, né? E a poesia, ela tá no cotidiano. Então, eu achei muito legal isso de buscar as referências da infância. Há pouco tempo eu participei de uma reunião também que falava sobre poesia, e aí eu falando, eu sou poeta, e aí a moça me perguntou, mas quando foi que você decidiu que era poeta? Você se percebeu poeta? Aí eu falei, hoje em dia eu acho que eu passei por vários momentos, mas eu me via menos poeta quando eu pensava se eu já tinha um livro publicado, se eu já tinha participado de seminários e tudo mais. E hoje eu posso olhar que talvez aquele menino que escrevia na escola ainda e tirava nota legal na redação já era o poeta, porque era o reconhecimento da minha professora e eu estava falando coisas que faziam sentido para mim. E aí acabava virando uma nota boa, né? Ainda bem. Então eu só queria pensar nisso, né? Que realmente quando a gente pensa na literatura como nós mesmos, como aquilo que toca em nós como seres humanos, faz muito mais sentido, né? E aí faz mais sentido também falar com os alunos desse jeito, em vez de falar da rima, da literação, de toda aquela que também faz parte da poesia, mas que muitas vezes distancia a gente, né, do que é o poético, né? Eu lembrei do meu paninho que eu chupava dedo, cheirando ele. Eu lembrei do córrego que passava do lado da minha casa, que era um esgoto a céu aberto, mas para mim era o meu parque de diversões. Aquilo para mim trazia um significado enorme, porque eu estava sendo criança, né? Então, só queria lembrar um pouco isso que já o Napoleão falava, né? Literatura é o homem. Olha, maravilha, João. E o João, Marcelino, o João é o nome revelar-se autor, saiu da cabecinha do João. Ele que deu a dica, e a gente agradece sempre, viu, João? Muito obrigado, João, aí, por tudo e pelo seu depoimento maravilhoso. Você sabe, João, que você falou aí, em algum momento você disse que um esgoto a céu aberto era o meu parque de diversões. Isso aqui, só isto que está falado aqui, é poesia. Se você escreve, porque às vezes a gente acha que a poesia, para ser poesia, tem que ter muita página, ou então muitos versos. Então, às vezes, a gente escreve uma poesia, a poesia já aconteceu ali uns 5 versos, a gente escreve mais 50 adiante. Então, às vezes, a gente congela uma frase dessa, olha o tanto de coisa que está sendo dita aqui. Um esgoto a céu aberto, no meu parque de diversões. Meu amigo, é o quê? Você quem falou aí. Você que falou que lembrou até de um esgoto a céu aberto para o seu parque de diversões. Essa maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo e de trazer notícias de lá, já é a própria poesia, já é o próprio olhar poético, já é a inauguração do olhar. O poeta ele inaugura um olhar para as coisas, traz notícias deste tempo, deste lugar, dessas geografias, dessas injustiças sociais. Para uma criança, um esgoto a céu aberto era o meu parque de diversões. Isso é poesia pura, porque é uma maneira de ver a realidade e atrair a realidade e de nos fazer pensar quando
lemos essa fotografia instantânea que você tirou da sua infância. Volto a dizer, esse beijo no tempo. Você foi lá e trouxe notícias deste lugar e desta geografia. Quero lembrar, a partir da sua fala, João, também, e reforçar isso para todos e todas que aqui estão, que a gente vai conversar muito sobre movimento. Escrever é movimento. Em que sentido? Quando eu chego a um conto, este conto já está em movimento. Quando eu chego a um romance, esse romance já está em movimento. Quando eu chego a um poema, este poema já está em movimento. Quando eu chego a um conto, quando eu chego a um livro, quando eu chego a uma história, a uma narrativa, aquela narrativa já está vindo de algum lugar. Quando eu entro num conto, este conto é como se eu estivesse entrando em um trem. Este trem já está vindo de algum lugar. E quando eu deixo o conto, quando eu deixo o poema, quando eu deixo o romance, ele continua indo para algum lugar. Ninguém abre nem fecha, não inicia nem encerra um poema. O poema ele está em permanente movimento. Vocês vão fazer, volto a dizer, um relato ficcional, ou uma narrativa, ou um relato, volto a dizer, pedir um relato um pouco mais artístico e criativo da quebrada de vocês, da infância de vocês, da experiência em sala de aula. Comecem em movimento. Não comecem dando informação. Porque a informação, eu penso que quando eu começo a ler muita informação, a minha impressão é que eu preciso decorar aquela informação, porque a qualquer momento você vai me perguntar a quantos quilômetros é a escola do centro de São Paulo, quantos alunos tem ali, qual é a renda per capita, etc. Qualquer relato pode ser imbuído de movimento. O texto jornalístico, o bom texto jornalístico, já começa em movimento. Um livro de história, uma biografia, já começa em movimento. Quando eu chego lá, aquilo já está existindo. Então, lembrem-se sempre disso. Como é um exemplo de movimento? Vou aqui dar um exemplo prático em uma narrativa. Você vai escrever um conto, aí você diz assim, você começa o conto dizendo o seguinte: João, dono de ricas terras, encontrou Helena, uma jovem estudante de medicina, nascida em Araraquara, a não sei quantos quilômetros de São Paulo. Os dois, muito jovens, um com 15 anos de idade e a outra com 14 anos, tinham os pais muito severos. Seu Antônio, que trabalhava numa empresa de engenharia, Dona Maria do Carmo, que era doméstica, mas chamada e conhecida na região. É muita informação. Muita informação. Eu não sei quanto tempo, quantos quilômetros tem Araraquara de São Paulo. Eu, na verdade, não quero saber quilometragem de uma cidade para outra. Eu quero o movimento. Eu quero o sistema vivo de um texto. O sistema vivo está na vida, na existência dos personagens. Corrida de ciclistas. Eu só lembro de um bambual debruçado no Rio. 3 anos foi em Petrópolis. Nossa Senhor! Vamos falar um poema clássico aqui? Se ele não está em permanente movimento? E agora, José? Quando eu chego, já tem alguém chamando alguém na xixa, hein? E agora, José? A festa acabou. Ó, já tem uma festa que acabou. Já tem um povo que sumiu. E agora você? Você já está sem dinheiro, está sem discurso, está sem mulher. Rapaz, é movimento puro. Quando eu entro lá, eu vou testemunhar um movimento vivo da existência. Então, pense muito sobre isso. A informação você vai ter tempo para dar mais adiante. O que quero? O movimento. Movimento. Quando entra e quando sai. É o tempo inteiro, é o movimento do universo. O tempo inteiro em movimento. Assim está qualquer literatura de qualquer escritor que vocês gostam. Muito bem, acho que as mãos já foram levantadas todas, a exceção da Clara, continua levantada, mas não perguntou.
Tem muita gente querendo falar. O chat tá bombando aqui, Marcelino. Coisas lindas, lindas. Eu vou pedir, viu, Sueli? Oi. Sueli, eu Oi, vou pedir, não. enquanto você pode ir dando aí algumas instruções, saber se alguém quer falar, o chat está bombando, mas querem falar alguma coisa. Eu estou sem água, aí minha garganta vai ficando seca, eu vou pegar uma água aqui, é coisa de 1 minuto. Aí, espera que eu venho. Beleza. Então, pessoal, Lucinha, quer falar, amor? Tem muita gente que quer falar. Vamos levantando as mãozinhas, porque o Marcelino, gente, ele tem acesso ao chat, mas fica difícil conciliar tudo isso. Tá? Então, acho que é melhor falar quem quer se manifestar. Olha, palavras lindas que vocês escreveram no chat. Eu acho assim que seria muito interessante que vocês falassem diretamente, porque é uma verdadeira poesia que está no chat. Ninguém se inscreveu. Ninguém levantou mãozinha. Su, vou falar então. Ai, amor, isso mesmo. Isso, é movimento, como diz o Marcelino. Então, porque alguém aí já falou... Espera o Marcelino voltar. Tá. Ele foi pegar uma aguinha. Quem quiser já pode ir levantando as mãozinhas. Reforça a lista de presença. Quem não assinou, tem no chat, vocês entram lá e registrem a sua presença, tá? A Elaine colocou a lista de presença agora no chat. Quem ainda não assinou, por favor, entra lá e registra a sua presença. Voltei. Olha, a Lúcia, Marcelino, quer falar alguma coisa. Por favor, Lúcia. Diga você, Lúcia. Bom, nós estamos assim muito felizes. Aqui na Adre Itaquera estão todos os professores encantados, estão assim suspirando. E quando você começou a falar sobre infância, e de fato os colegas também já falaram, que a gente acaba viajando, né? E eu costumo dizer que tem uma época da minha vida que foi muito linda. E você me fez chegar, né, ali. E era muito bom, era muito, muito bom. Uma vida muito, muito simples, mas muito linda. E aí eu fui escrevendo aqui, né? Não sou nada, mas eu vou ler para você, tá bom? Eu coloquei no chat aqui. Não havia lugar mais seguro que o berço de minha família. Ser criança, boa lembrança. Estar com ele